A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 12. Amém, meus irmãos? Todos encontraram? Amém. Então acompanhe comigo a leitura bíblica, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Verso de número 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Curve a sua cabeça. Espírito Santo, nós queremos neste momento abrir o nosso coração e o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Fala comigo, Senhor, porque eu preciso ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja, Senhor, porque somos necessitados de Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento agora, a Bíblia no colo, para a gente poder acompanhar a mensagem. Queridos, nós estamos recebendo alguns visitantes, e isso é muito bom, a gente fica muito feliz, muito alegre em poder receber os irmãos aqui. Mas eu quero dar uma nota principalmente aos irmãos que estão nos visitando. Hoje, quarta-feira, em muitas igrejas é conhecido como a quarta-feira da vitória, a quarta-feira da porta aberta, a quarta-feira do milagre. Mas aqui nós temos quarta-feira de ensino da palavra de Deus. Há muito tempo atrás conhecido como culto de doutrina. Hoje, para você entender melhor, é culto de mentoria, onde nós somos ministrados pela palavra de Deus, entendendo a Bíblia como ela verdadeiramente é, tá? Então não se assuste com a mensagem, não se assuste, tá? Com a palavra. É uma palavra um pouquinho mais sólida, assim, sabe? Mas não se assuste, é a palavra de Deus, tá? Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Até eu estou com medo hoje, mas vai dar certo. Queridos, igreja de Pérgamo. Nós falamos já sobre a igreja de Éfeso, falamos sobre a igreja de Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Por quê? Porque nós estamos no estudo sistemático sobre as igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor. São cartas no Apocalipse, a qual Deus deu ao apóstolo João a escrever aos anjos dessas igrejas. Quais igrejas são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós estamos em cada quarta-feira estudando uma igreja no seu contexto pessoal, cultural e espiritual, e extraindo destas igrejas aprendizado para a nossa vida e para o nosso ministério, para a nossa vida familiar, conjugal e espiritual. Certo é que Deus ele sempre tem ministrado as nossas vidas através da sua palavra, e hoje não será diferente. Quem crê comigo assim pode dizer amém? Amém! Glória a Deus! Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Eu lendo sobre essa igreja e você fazendo uma leitura muito rasa dos versos de número 12 ao verso de número 17 do capítulo número 2 do Apocalipse, você já percebe que essa igreja é uma igreja que tinha certas misturas. Então, eu quero dar um título para essa igreja e para a mensagem de hoje. Não é de meu costume, os irmãos bem sabem,
Mas hoje eu quero falar sobre a igreja que se misturou. Quando nós olhamos já para o nome, ou para a tradução do nome Pérgamo, é uma junção de pervertido e casamento. Ele deriva da palavra perversão, e gamo deriva da palavra casamento. Então é um casamento pervertido, é a raiz da palavra Pérgamo. Mas é o nome de uma cidade que ficava a 120 quilômetros da cidade de Éfeso, que é a primeira carta a qual Deus pede para João escrever ao pastor da igreja de Éfeso, que era João. Era a capital da Ásia, foi a capital da Ásia por aproximadamente 400 anos. Tinha, segundo a história, a segunda maior biblioteca do mundo, com cerca de 200 mil pergaminhos. A biblioteca maior naquele tempo era a biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. No terceiro século antes de Cristo, Pérgamo se tornou a maior biblioteca do mundo, e a gente vai entender isso. Por que ela se tornou a maior biblioteca do mundo? Porque ela se contentou por muito tempo permanecer na segunda colocação, tendo a segunda maior biblioteca do mundo. E ela estava perdendo para Alexandria, porque Alexandria ficava no Egito, e naquele tempo se usava muito o papiro para escrever livros, enfim, para ter literatura era necessário escrever em algo, e era muito usado o papiro. E o papiro era uma folha que era natural da região do Egito, que dava às beiras dos rios do Egito. Então eles tinham muita matéria-prima, e Pérgamo, para escrever os seus livros e para ter o seu acervo, ela precisava importar do Egito os papiros. E o Egito, então, em Alexandria, eles começaram a reter essa matéria-prima, de forma que Pérgamo não tinha possibilidade de ter um maior acervo, de forma que seria então a maior biblioteca do mundo naquela época ou naquele tempo. Só que eles eram tão avançados e obstinados que eles então começaram a procurar outras tecnologias, podemos dizer assim, para escrever os seus livros, porque não estavam conseguindo matéria-prima o suficiente para escrever suas literaturas, porque era um povo muito inteligente à frente do seu tempo, e eles liam muito, então era um povo muito instruído, e eles não estavam conseguindo essa matéria-prima. Conta-se a história que eles começaram então a pegar peles de carneiros, e começar a curtir essas peles. Eles tratavam essas peles e deixavam as peles fininho o suficiente para dobrar, e começaram nessas pelicas, nessas peles de carneiro, de ovelha, dos animais que eram sacrificados, que eram mortos, eles começaram a escrever os seus livros. Daí então eles viram que aquilo era bom e se tornou algo muito procurado. Eles falaram: precisamos dar um nome nisso. E foi quando eles então deram o nome de pergaminho. E por essa razão, que o pergaminho é muito conhecido de todos nós, que é aquele que dobra em dois lugares, né? Tem muitos textos bíblicos que foram encontrados, escritos em pergaminhos, e eles deram o nome de pergaminho. Por que pergaminho? Porque deriva da palavra Pérgamo. Sendo assim, no terceiro século antes de Cristo, eles se tornaram então a maior biblioteca do mundo, tendo no seu acervo mais de 200 mil pergaminhos. É um contexto de curiosidade, porque a Bíblia também é cultura, né? A Bíblia também a gente aprende com ela. Aleluia. O fato é que Pérgamo era um grande centro cultural e religioso. Lá existiam muitos deuses ou muitos cultos a Deus pagão, como por exemplo, cultuava-se lá a Zeus, né? O templo de Zeus era, naquele tempo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha uma estátua de Zeus que tinha altura de aproximadamente 12 metros, e tem-se uma réplica em um dos
um dos museus na região do Egito, onde tem uma réplica da estátua de Zeus que tinha em Pérgamo. Também lá era adorado o deus Dionísio. Quem era o deus Dionísio? Deus Dionísio era filho de Zeus. E no culto se resumia, ou eles faziam, o culto era resumido em rituais com vinho e orgia. Era o culto que era feito a Dionísio. Também Atenas era uma deusa que era adorada na cidade de Pérgamo, que era conhecida como a deusa da sabedoria. Por essa razão, tanta literatura, tanta biblioteca na cidade de Pérgamo. Lá também se adorava o deus Esculápio, ou Asclépio, conhecido também, que é o mesmo, né? Esculápio ou Asclépio é o mesmo deus. Que deus é esse? É interessante que esse deus é conhecido como o deus da cura. Qual que é o símbolo da medicina? Os irmãos sabem dizer qual que é o símbolo da medicina? O símbolo da medicina é uma vara, e na vara tem uma... Muito bem, essa serpente, ela deriva de Pérgamo. Por quê? Porque o deus Esculápio, ele é simbolizado por uma serpente numa haste, ou numa vara. Então, o símbolo da medicina, ele vem de Pérgamo. Conta-se a história que para as pessoas ir ao hospital, ter acesso à medicina, que na cidade de Pérgamo era avançada, as pessoas precisavam fazer oferendas e prestar culto a Esculápio. Na igreja de Pérgamo, muitos crentes, irmão Carlinhos, morreram doentes, mas não foram ao hospital e não aceitaram a adorar a Esculápio. Morreram sem acesso à saúde, a remédio. Porque se fosse, precisava adorar ao deus Esculápio, e eles adoravam a Deus e a mais ninguém. Por essa razão, muitos crentes morreram doentes por não acessarem a saúde naquele tempo. No ano 29 a.C., eles fizeram um templo de adoração a César, e César era ainda vivo. Eles também adoravam a César, como também Esmirna adorava a César, a igreja que a gente falou na quarta-feira passada. Quem entendeu até aqui diz amém. Amém. Quem não entendeu nada, diga amém. Tem um amém. Tem alguém que não entende muito bem, mas a gente vai chegar lá. Vai ser mesmo. A gente vai chegar lá. Muito bem. Apocalipse, capítulo de número 2 e versículo de número 12. O texto que a gente fez menção. Bora entender o texto? Vamos lá. Diz assim, verso de número 12, capítulo de número 2. Estamos falando sobre a igreja de Pérgamo. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Já começa aqui. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao dirigente da igreja, escreve: estas coisas diz quem? Perceba que Deus, ele não se apresenta nas 12 igrejas, ele não se apresenta de igual forma. Em cada igreja, Deus se apresenta de uma forma específica. Por quê? Porque Deus se apresenta diante da necessidade da igreja. Sabe aquela palavra que Deus falou para Moisés, quando Moisés estava apacentando as ovelhas do sogro dele, que Deus aparece numa sarça ardente, que daí Moisés começa a dar um monte de desculpa para não querer atender o chamado. Aí ele fala: mas o que eu vou falar quando eu chegar lá? Aí Deus fala assim: diga para eles que eu sou o que? O que isso quer dizer? Eu sou o que você precisa que eu seja. Aí quando Deus se manifesta nas igrejas, num contexto particular, diante da necessidade de cada igreja, é Deus dizendo assim, diante da sua necessidade, eu sou realmente o que você precisa. Aleluia! E por essa razão que na igreja de Pérgamo ele diz assim, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Ele não tem uma espada, ele tem a espada. Isso daqui é definido, artigo definido. Ou seja, ele não tem uma, ele tem
Poderia ser qualquer uma espada, mas não é. É a espada. Aí, irmão, é só quem lê sem querer entender, que não bate uma curiosidade para saber. Aí você fala assim: que espada é essa? Porque é uma espada diferente de todas, porque não é uma, é a espada. Ele poderia dizer assim: eu tenho uma espada. Aí você vai dizer: pode ser a espada do gibano. O gibano não tinha espada, né? Pode ser a espada não sei de quem, do guerreiro. Pode ser a espada de quem que tem a espada de Arthur? Arthur não tinha uma espada, né? Do rei Arthur. A espada de Golias. Pode ser uma espada assim. Só que ele diz: eu tenho a espada. Aí, irmão, você não fica curioso para saber, não? Aí eu fiquei. Aí eu fui procurar. Aí eu li Hebreus capítulo de número 4, verso de número 12. Eu encontrei a espada que ele tem. E qual é? Diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Ele não é uma espada comum que corta, ele é a espada mais cortante que tem. Então a espada que ele tem é o quê? É a palavra de Deus. E ele diz: e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E o 3 fica bom: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele tem a espada. E no verso de número 13, ele diz assim, ó, no verso de número 13, ele diz assim: conheço o lugar em que habitas. Eita, conheço o lugar em que habitas. Aonde você habita? Onde está o trono de Satanás? Porque às vezes a gente vive de forma que a gente imagina que Deus não conhece o ambiente que a gente vive, as perseguições que a gente passa, as lutas que a gente enfrenta, as guerras que a gente trava, e a gente acha que Deus não está sabendo de nada. Mas a Bíblia está dizendo: conheço o lugar em que você habita. Sei do contexto de quem te rodeia, do ambiente que você vive. Eu sei. E ele diz assim: e onde você está o trono de Satanás. Só que mesmo onde estava o trono de Satanás, Deus valoriza aquele que vive num mundo que jaz no maligno e procura viver em santidade todos os dias. Aí quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que Deus está comigo todos os dias. Deus, além de conhecer o contexto com que você vive, a família que você vive, a cidade que você vive, o bairro que você vive, por onde você anda, o teu contexto de vida, além de saber, Ele ainda faz uma promessa para nós, que está em Mateus 20. Se você não dá glória, é porque você está em outro lugar. Mateus 28 e 20, ele diz assim, ó: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Você tem uma certeza, irmão, ó, o teu marido pode te abandonar, a esposa pode arrumar desculpa e ir embora, os filhos vão casar e vão fazer família e vão embora também. Um dia você, pode ser que o cônjuge morra e você fique sozinho na terra, pode ser que os amigos te abandonem, pode ser que você vá longe, morar longe da família, pode ser que você vá para um contexto diferente do lugar que você queria, mas você jamais vai estar sozinho, porque eis que eu estarei convosco todos. Ei, eu conheço um povo que fica com a gente um período. Quem não conhece um velho que veste roupa vermelha? Ah, velho miserável, aquele velho vem, em novembro ele aparece com uma barba branca, faz você estourar cartão de crédito, faz você comprar presente para todo mundo, mas quando dá 25 de dezembro, que você come o panetone, no dia
aquela visita agradável. Só que tem um Jesus que conhece o lugar onde habitamos. E ele diz: eu sei que o ambiente que você está não é favorável. Eu sei que o ambiente que você está também o trono de Satanás, com as perseguições, com as agruras, com as frustrações. Mas eu conheço e eu vou estar contigo todos os dias. Não é um período, não é um período, não é uma estação do ano, não. É todos os dias, todos os dias. E talvez você não lembre de agradecer, talvez você não lembre de orar, talvez você não lembre dele, mas ele vai estar do teu lado todos os dias, porque não depende de você, é a graça dele, favor imerecido, que faz com que ele esteja ao nosso lado todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quem pode dar glória a Deus por essa promessa maravilhosa? Aleluia! E ele continua ainda no verso de número 13. Ele continua dizendo assim: ó, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Quem era Antipas? Antipas foi um dos pastores da igreja de Pérgamo. Foi um dos pastores. Aí ele diz assim: ó, esse aqui eu quero ir com calma aqui, porque Deus falou comigo hoje de tarde. Deus falou comigo hoje de tarde. E eu falei: oh Jesus, eu preciso me converter de novo. Então, se Deus falou comigo, cadê a mim transmitir o que Deus falou comigo, né? Então segura na cadeira. Eu queria até fechar a porta ali para ninguém correr. Vamos lá. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Eu estou no verso 13. Antipas, o pastor da igreja daquele tempo, minha testemunha, isso aqui é Deus falando, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, tinha lá alguém que foi morto e não negou, foi fiel até a morte. Agora vem cá, como que ele morreu? Como que Antipas morreu? Segundo a história, Antipas morreu queimado. De que forma? Dentro de um touro de bronze. Tinha um touro de bronze e ele tinha cerca de 2,5 centímetros de espessura. O bronze a qual o touro era feito, e ele era oco por dentro. Então se abria a barriga do touro e se colocava uma pessoa lá dentro. Aí o que eles faziam? Eles acendiam um fogo embaixo do touro, e aquele bronze ia esquentando aos poucos, e a pessoa fechada dentro daquele touro de bronze. E o fogo ia aquecendo, e aquela pessoa morria cozida dentro daquele animal de bronze. Foi assim que o pastor morreu. Aí olha o que Deus fala dele. Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Irmão, daí eu estava lendo e eu falei: será que a gente está disposto a morrer e permanecer fiel? Será que a gente está disposto? Será que a gente está disposto a morrer por amor ao Evangelho de Cristo Jesus? Porque hoje em dia a gente vive um Evangelho muito liviano, irmão. Muito liviano. Qualquer coisinha a gente desiste. Aí fala assim: não, eu morro por Jesus. Morre por Jesus, mas não aguenta uma cara feia. Já desvia. Romanos capítulo de número 16. Isso aqui é só, olha como que eram os crentes daquele tempo. Olha como que eram os crentes daquele tempo. Romanos capítulo número 16, verso número 1. Meu irmão, se você puder abrir a Bíblia, porque às vezes eu leio aqui e você acha: nem está na Bíblia isso. Nem está na Bíblia isso. Então é bom você pegar a Bíblia e ler e grifar. Colocar entre parênteses, sei lá, escrever no papel, colar na geladeira, fazer um negócio assim para você lembrar todo dia. Romanos capítulo de número 16, verso de número 1. Olha o que está escrito: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. Verso 2: para que os recebais do Senhor como convém os santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Verso 3:
Paulo escrevendo. Estou enviando aí uns cooperadores, Priscila e Águila, meus cooperadores em Cristo, me ajudam no ministério. Cuida dele, porque eles arriscaram a sua cabeça por amor da minha vida. Paulo dizendo. Será que a gente está disposto a morrer pelos nossos irmãos? Ou a primeira oportunidade que a gente tem é puxar o tapete e lançar uma palavra ofensiva? Isso aqui é culto de doutrina, irmão. Será que a gente está disposto a dar a vida pelo nosso irmão? Ou na primeira oportunidade que a gente tem, a gente ignora, esnoba, não se importa por onde anda, não dá um telefonema, importa que não venha mesmo. Hoje em dia na igreja se vê muito disso, e eu já vi pessoas ir embora da porta da igreja para casa, porque chegou na igreja, olhou e falou: ei, fulano tá lá, vou botar embora. Fica escolhendo lugar na igreja para não sentar do lado do irmão. Que evangelho a gente está vivendo? Será que uma pessoa que vive dessa forma chegar aqui, porque não vai demorar para acontecer? No mundo já acontece, que no Brasil não chegou. E diante da tempestade, a gente está aqui no bem bom. Por quê? Porque por enquanto tem tempestade, só a aguinha que não entrou no nosso barco. Mas tem lugar aí que tem missionário, irmãos e irmãs, morrendo e não negando. Crentes em Cristo sendo queimados vivos, espancados até a morte. Matam os filhos para depois matar os pais e não negam. Aí a gente, será que está disposto a passar por isso e não negar? É de trancar o glória a Deus, né, irmão? Ah, não dá vontade da glória, irmão. Olha o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias. Daniel 3. Vai negar diante de todo mundo. Vamos negar não. Vai negar, vamos negar. Ó, tem gente que não negou aí, rei. Tem gente que não se dobrou. Aí o rei manda chamar eles. Manda chamar. E fala assim: ó, seguinte, tem uma fornalha acesa aí, viu? Se vocês não negar, vocês vão morrer. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma nova oportunidade para vocês. Eu vou tocar os instrumentos tudo de novo. Para dar uma oportunidade, porque eu sou bonzinho. Porque eu sou um rei top, eu sou bonzinho. E eu só quero que vocês se dobrem, nada a ver. Dá uma dobradinha de joelho e acabou. Daniel, capítulo número 3, verso número 16. Olha o que eles falaram para o rei. O rei falou assim: ó, eu vou tocar os instrumentos para te dar mais uma oportunidade. Ó, Daniel 3,16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. O que eles disseram? Ó, faz o seguinte: Nabucodonosor, meu filho, poupa os músicos, viu? Poupa os músicos, não precisa tocar nada não. Não toca não. Se é para lançar na fornalha, lança logo na fornalha. Por quê? Porque se Deus deixar nos morrer queimado, amém, se Ele nos livrar, amém. Agora, uma coisa eu digo: diante de você e da sua estátua, a gente não se dobra. Glória a Deus! O que é isso? É viver segundo a vontade de Deus, não segundo a minha vontade. É viver segundo a vontade de Deus. É ter o evangelho na nossa vida como primazia, e não um contexto de um momento de culto. Não, é viver todo dia esse evangelho e não se dobrando às oportunidades mundanas. Aleluia, glória a Deus. Fato é, irmão, que a igreja atual, eu estou com os negócios para falar aqui, eu não sei se eu falo, que tem os nossos irmãos visitando aqui, eu estou receoso para falar, isso é mesmo, eu estou com vontade de falar. Fala. Se tiver alguém aí com coragem de ouvir, diga bem. Então eu vou
nossa igreja brasileira está vivendo o evangelho de faz de conta. Eita Deus. Roda na igreja e dança funk lá fora. Meu Deus. Pula e cai e fica lá. Aí levanta e fica a mesma vida pecaminosa, depravada e miserável lá fora. Eu não sei que evangelho está sendo pregado, que é um evangelho que não transforma ninguém, não faz ninguém mudar de vida. É um evangelho que não constrange, é um evangelho que não arruma. Aleluia. É umas mensagens mais ou menos, irmão. Não, Deus vai dar, porque eu determino, porque vai acontecer, porque Deus vai curar. Nem sempre Deus vai curar. Vai ter uma hora que Deus vai querer que morra. E daí? Nem sempre Deus vai manter. Nem sempre Deus vai segurar. Vai ter uma hora que Deus vai fechar a porta. Vai ter uma hora que Deus vai pegar e vai mandar para o deserto. Agora é um evangelho oba-oba, irmão. É um negocinho tão bonitinho. Aleluia. Sendo que Jesus, quando anunciou o evangelho a quem queria, ele disse assim: negue-se a si mesmo, depois siga eu. O evangelho é se negar a si mesmo, irmão. Verdade, Pai. Mas é um conformismo. Eu não sei, irmão. Mas é um conformismo com o pecado. É um povo que se acostuma tão facilmente com o que é errado. Aí se torna tão normal. Hoje, o homossexualismo hoje pegou aí, irmão. Tá aí. E tá dentro da igreja. E a gente acha normal, como se isso fosse normal. E não é normal. Aleluia. Pode? Tá gravando isso daí, irmão? Tá gravando isso aí? Tá gravando? Ó, vou falar para quem quiser ouvir. Glória. E olha que a mensagem vai pro YouTube. Vou falar para quem quiser ouvir. Pode falar o que quiser, postar o que quiser, escrever o que quiser. Mas o dia que aprovar uma lei, que a igreja é obrigada, e pastor é obrigado a fazer casamento homossexual, pode me prender. Me leva pra cadeia. Porque se eu não for o primeiro, eu sou um dos primeiros a crer. Glória a Deus! Mas eu não faço. Eu obedeço a lei dos homens até a lei não infringir a lei de Deus. Infringiu a lei de Deus, eu fico a lei de Deus. Glória a Deus! Glória. Aleluia. Agora a gente se acostuma muito com o pecado. Fica conivente com o pecado. Convive com o pecado e não se incomoda. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Se você sabe que alguém vive em pecado e não fala para ele da verdade, você está pecador junto com ele. Verdade. Mas é ele no meu canto e eu no meu canto. Não, se você não falar para ele. Ah, não é assim? Abre a Bíblia. Não, abre a Bíblia aí, irmão. Pega essa Bíblia aí. Pega a Bíblia, irmão. Aleluia, Deus. Abra ela em 2 João. Abra ela em 2 João, capítulo número 1. Versículo número 9. Para você não embravecer comigo. O pastor falou umas coisas. Não, estou falando só a Bíblia, irmão. Só a Bíblia. Eu não estou falando nada, só estou transmitindo. E eu apanhei um monte, eu já estava. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abra a Bíblia aí, irmão. 1 João. Não, perdão, 2 João, capítulo número 1, verso número 9. Aqui é um conselho para quem anda flertando com murmurador e pecador. Conselho para quem anda tomando cafezinho. Sabe que a pessoa é problemática, mentiroso, fofoqueiro, sabe para Deus, fica convidando em casa para tomar cafezinho. Mas é meu amigo, é teu amigo, mas é pecador, meu irmão. Então, ou ele se conserta e entra no parâmetro cristão, ou você dá um passo assim, ó, e se afasta. Ó, 2 João, capítulo de número 1, verso número 9. Verso número 9. Vocês encontraram, irmão? Diz assim, ó: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O 10, ó, o 10, verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não vive esse evangelho, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, que ele não seja bem-vindo lá. Pastor, então quer dizer que todo mundo que não é crente, todo mundo então quer dizer que não pode ser amigo? Não estou falando isso. A Bíblia diz: siga a paz com todos.
sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não estou dizendo para você não ter amigos que não comunguem da mesma fé. Você pode ter. O que você não pode ter é comungar da mesma prática dele. Aleluia, glória a Deus. É viver da mesma forma que ele vive. É, Deus. Obrigado, Senhor. Deixa eu dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Na tua casa tem regras que eu devo seguir. Sim ou não? Na minha casa, se você for, tem regras que você tem que seguir. Sim ou não? Quando eu vou na casa de alguém, eu já fico olhando lá, já o jeito dele entrar na casa. Se a pessoa chega na casa e vai entrar na casa e ó o sapato, ó, tira o sapato, eu vou tirar o sapato mesmo, eu não sou bobo, vou entrar de sapato, você tirou o sapato. É regra, doutrina, você obedece. Sim ou não? Agora eu já vi amigos meus, obreiros, crentes, faz festa de aniversário infantil em casa. Faz festa de aniversário do filho, da esposa, dele mesmo, em casa. Aí chama os parentes. Aí os parentes vêm. E daí tem uns parentes que não é crente. Aí ele leva lá a cervejinha dele e ó, entorna o caneco na casa do crente. Então quer dizer, pastor, que não, você pode continuar sendo primo, parente, amigo, pode continuar. Só que cerveja ele bebe na rua. Na minha casa não vai beber Coca-Cola. E olha lá que vai beber ainda sem açúcar. Ah, não, mas é que aqui ele pode fumar. Não, quer fumar, meu irmão? Vai fumar no lá. Eu ia falar um nome feio, mas não vou falar. Ele vai fumar lá na rua. Mas na minha casa não vai fumar. É isso que eu estou dizendo. Vem cá. Sabe como que você faz para conhecer um crente? Sabe como você faz para conhecer um crente? Fala só para você, Diogo. Só para você eu vou falar. Para você conhecer um crente, você pega ele e vai numa festa de casamento com ele. Vai numa festa de casamento. Irmão, a crentarada se revela tudo na casa da festa de casamento. É decotão, as costas tudo peladas. É um negócio, as roupas mais indecentes. Não, mas é que... E daí que é casamento? Continua sendo crente, vai. Tem que dar exemplo. Aí o negócio, é festa de crente. É festa de crente, a gente canta, a gente sente, a gente... Não tem aquela música que tem assim? Até umas horas, viu? Que depois o diabo entra na festa, vai vir uma bagaceira. Aí ali rola sertanejo, desce até o chão, e rola, e irmão, eu já passei tanta raiva em festa de crente que eu falo, meu Deus, como que pode, gente? Na verdade a pessoa só está revelando quem verdadeiramente ela é. Só isso. Então vigia, viu? Tu continua sendo crente em todos os ambientes. Glória a Deus. Jesus. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Ou 11. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Aquele fala, não, pode ficar à vontade, vai, fica à vontade aí. Ele está o quê? Igual a ele. É uma coisa, não muda nada. A Bíblia está dizendo, sou eu. A Bíblia está dizendo. Glória a Deus. Palavra dura, pois é, a Bíblia é uma delícia. Salmo de número 1 diz o que lá? Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se assenta à roda dos, antes tem o seu prazer no quê? E nessa lei medita quando? Dia e noite. Será como árvore plantada à beira de rios, cujos seus frutos da estação seca, e tudo quanto fizer prosperará. Verso número 14, diz assim, ó. Apocalipse 12, verso 14. 2, perdão, verso 14. Apocalipse 2, 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Deus sempre tem contra nós algumas coisas, porque a gente vacila todo dia, né, irmão? A gente vacila. Tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quem não conhece a história de Balaque e Balaão? Aquele que comprou o profeta, que era Balaão, para profetizar a maldição no meio do povo,
para que o povo pudesse o quê? Ter mistura. Por quê? Porque como Balaque não conseguia o povo de Deus, porque o povo de Deus era protegido por Deus. O que ele veio e falou assim? Vamos fazer o pecado entrar lá, a promiscuidade entrar lá, a prostituição entrar lá, a idolatria entrar lá, porque daí Deus se afasta e a gente entra e conquista. Aí ele está dizendo, tem no meio de vocês também estes, que eles não vêm para matar ninguém, eles só vêm para colocar mistura no meio do povo. Eu falei que ia pegar, ninguém acreditou em mim. Vai, Frei. Profeta comprado, existe. Naquele tempo já existia, hoje existe também. Estava conversando aqui. Eu não vou falar o nome porque o Lucas conhece. Mas eu estava conversando com um amigo. Dá amém aí, Lucas. Amém. Estava conversando com um amigo. Aí ele falou assim: a gente tem que entender, ó a conversa. A gente tem que entender que cada um tem seu estilo de pregar. E a gente prega no estilo com que o povo receba a palavra. Eu falei, receba a palavra. Porque tem uns que tem uma mensagem de ânimo, ou uma mensagem de avivamento, ou uma mensagem de cura. Então Deus falou, eu falei, só está faltando mensagem que leva para o céu, né? Porque mensagem de autoajuda está cheia por aí. E hoje em dia os pregadores não pregam o que a igreja precisa, pregam o que a igreja quer ouvir. Não, porque você vai estar lá em cima, os outros vão estar tudo lá embaixo. E você olhando, eita Deus, todo miserável, tudo lá dentro. Olá meu vizinho. Olá o fulano que eu não gosto, o ciclano que eu não gosto. Porque o contexto do evangelho é esse, irmão. Hoje, tomara que ninguém escandalize comigo. Mas hoje em dia tem muito hino de ódio. Tem ou não tem? Ah, claro que tem, irmão. E a gente ama hino de ódio. Porque Deus vai entrar com justiça e vai matar os eita, porque Deus vai entrar com providência e vai pegar e vai humilhar teus inimigos. E a gente, eita, glória. Irmão, isso pode ser qualquer coisa menos hino, tá? Só para te avisar. Porque todo o hino de adoração à luz da Bíblia é aquele que adora ao Senhor, não ao homem. E hoje eu não sei dizendo assim, porque eu estou contigo, meu filho, não desanime, meu filho. E falando, meu Deus. Só que cadê os de adoração a Deus? Sim. Cadê o divino companheiro? O divino companheiro foi embora. Tá aí do jeito? Foi no caminho já. É o melhor que tem, né? Cadê os hinos de adoração? Hoje é um hino de ódio, irmão. É um hino, quanto mais ódio tem um hino, mais o povo gosta, vai dar aleluia. Tem um monte de fogo, vai passar, vai matar os inimigos, vai marchar aqui, e a gente fica doido na igreja, adorando. Aleluia. Deus. Vamos. É um espírito de Balaque que só misericórdia. Deus. E tinha naquele tempo esse costume, essa doutrina de Balaão e Balaque que trazia mistura no meio da igreja. Porque hoje o diabo, ele veio o quê? Ele veio para trazer a mistura. Deixa eu falar esse negócio. Por exemplo, assim, tem muita coisa na igreja hoje que é normal que antes não era. Sim ou não é verdade? Verdade. A Bíblia mudou? Não. A palavra de Deus mudou? Não. E por que isso é normal agora? É crente fornicando. Os namoradinhos na igreja, tudo, só misericórdia. Prostituição, não, é verdade, irmão. Prostituição, divórcio, qualquer coisa é motivo para separar. E olha que a gente aconselha muita gente, irmão. Alguns a gente consegue, outros não. Mas existe uma estatística na igreja assombrosa de divórcios na igreja. Porque lá no mundo é normal, na igreja não é. O namoro cristão tem que ser diferente. O casamento cristão tem que ser diferente. Glória a Deus. Não, e as baladinhas gospel? Eu vou ter que falar das baladinhas gospel. Vamos, vai ter uma baladinha gospel. E na festa junina? Nós vamos tomar crentão, que então não pode. Não é? Olha para mim. Olha para mim. Quem já viu alguém falar assim, irmão do céu, chegou para mim e falou assim, pastor, pode tomar cerveja sem álcool?
Irmão, olha só. Nós estamos no tempo da graça, pastor. Nada a ver essas coisas. Nada a ver, pastor. Libera logo, pastor. Para tomar uma cervejinha sem álcool. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Irmão, só que no tempo da lei, o pecado era com ações. No tempo da graça piorou. Porque o pecado é no pensamento. Deixa eu te explicar. Diz assim, ó. Não cobice a mulher do teu próximo. No tempo da graça, diz que aquele que pensou, já pecou. Porque pensou. Sim ou não? Só transforme isso para cerveja. O camarada está tomando uma cervejinha sem água, daí ele, não. O pensamento dele está onde? Está onde? Está pensando na Coca-Cola? Não. Então é só mudar, o pecado é o mesmo. Já pensou, já pecou. E hoje em dia isso na igreja é o quê? Normal. É normal. É normal os filhos não honrar pai e mãe. Preceito bíblico. Mas não se honra não. Assista aquele seriado lá, né? Lembra da Malhação? Quem lembra? Não é do tempo de vocês, irmão? Quem lembra diz amém? Amém. Todo mundo assistiu Malhação. O que aquilo deixou os nossos adolescentes já desobedientes, rapaz? Ensinava os adolescentes a bater de frente com o pai. Ah, se eu fizesse com meu pai, mas era uma só. Nome de Jesus, estava aqui, receba. Hoje não pode, né? Eu já recebi. Hoje não pode, se fizer isso, Deus o livre. Eu apanhei meu pai, mas apanhei. E não, ó, irmão, apanhei, ó, e não me traumatizou. Não, nada disso, porque me educou. Se não fosse meu velho pai me educar, eu não estaria aqui. Mas hoje não pode, irmão. Hoje não. Hoje os filhos de crente discutem com o pai e mãe, igual discutem com o coleguinha na escola. Age com o pai e mãe como se fosse qualquer pessoa qualquer. Aí vem, canta no conjunto jovem, participa das atividades da igreja, não respeita os mais velhos, não respeita a autoridade constituída, não respeita a autoridade eclesiástica e canta na igreja. Quer bater de boca com o presbítero, com o pastor, com o obreiro. Aí quer cantar na igreja, participar da igreja, mas vai se converter, querido. Aleluia, glória a Deus. Isso não é normal, nem nunca foi. É normal hoje. Por quê? Porque a gente se acostumou com esses erros dentro da igreja. Mas tem que sair, irmão. Tem que sair. É que a gente pouco valoriza culto de ensino da palavra de Deus. Eu vou pregar essa mensagem no domingo. Posso pregar? Amém. Vou pregar no domingo, igreja lotada. Vou pregar no domingo. Tamo dentro. Tem que dar ração. Aí, irmão, ó, é mistura de valores espirituais e morais. Misturou tudo. As pessoas abrem mão de, ó, essa teologia que esse ensino de Balaque e Balaão é aquela mistura de valores, preceitos bíblicos e cristãos, valores morais e pessoais. Não entendeu nada? Deixa eu te explicar. Tem gente vendendo valores morais por um auxílio do governo. Ei, vem cá, olha para mim. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou político e nem ativista político. Também não. Eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho que a igreja não precisa de política. A política precisa da igreja, mas a igreja não precisa da política. Já começa por aí. Agora eu quero falar uns negócios aqui, não contexto do partido A, B ou C, do direita, do esquerda, do centro-direita, do centro-esquerda, não disso, não estou falando, eu estou falando de Bíblia agora eu estou falando de Bíblia, tá? E tem gente vendendo valores morais e espirituais por causa de uma aposentadoria. Já morreu. Não é que vai me ajudar a se aposentar. Aí o dito cujo é a favor de aborto, legalização da maconha, esse negócio de LGBT, LGBTQI+, essas coisas tudo, e a gente está dando o nosso voto para esse tipo de pessoa, colocar isso em pauta, e a gente fica mais perto de pau. Por quê? É porque meu Bolsa Família. Irmão, eu lembro de uma igreja, e essa igreja é Pérgamo, que tinha um Deus chamado Esculápio.
que para ir no médico tinha que adorar ele, e os crentes morriam em casa, doente não iam. Agora eu, por causa de uma aposentadoria, vendo meus valores bíblicos e cristãos. É, irmão. Dá glória, irmão. Não vai dar glória, não? eu vou só dar glória do Senhor, se eu esperar eu contar que eu fui chamado lá que ia pagar pra mim. Não, mas é bem Ia assim. forjar lá. Agora que eu fui lá fazer a casa do meu irmão. Mas é bem assim. Aí o que acontece? As pessoas vendem seus valores por um retorno qualquer. Exato. Aí o céu olhando pra gente como crentão, e fala, eita rapaz, eita. Será que a gente está disposto a morrer por amor ao Evangelho? Vivendo o Evangelho de verdade, verdadeiro? Ou a gente se engloba nesse contexto desse povo que se mistura e vende seus valores morais, éticos, espirituais por causa do retorno qualquer? Verso de número 15, vamos prosseguir, que eu estou terminando agora. Verso número 15, vamos terminar já. Tinha um monte de coisa para falar aqui, mas eu já vou terminar. Estou notando que os irmãos estão meio encabulados aí, vou terminar. Pode ir em frente, pastor, gravamos até o fim. Verso número 15, diz assim, ó. Outros sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Tem também um povo aí que sustenta a doutrina dos nicolaítas, está aí no meio de vocês, congregando aqui de vocês, ele dizendo. E quem são os nicolaítas? Os nicolaítas, a história dele é contada lá em Atos 2. Perdão, Atos 6, verso número 5. Quem é ele? Ele foi um dos diáconos escolhido, tá? Pelos discípulos para o ministério diaconal. Só que quando ele escolheu ele como diácono, ele falou assim, eu não quero ser diácono não, eu tenho mais envergadura, eu não sou só diácono, não, eu quero ser o cara. Aí o que acontece? Ele começou a ministrar uma doutrina de demônios. E qual era a doutrina que ele pregava? A base da doutrina dele: você é permitido pecar e Deus é obrigado a perdoar. A doutrina dele se resumia isso. Você pode pecar, está liberado para pecar, e Deus é obrigado a te perdoar. A doutrina dos nicolaítas. E a gente vive assim de igual forma. Mas não se cuida, irmão. Não, quando estiver perto de Jesus vir, eu me arrependo. Não, quando eu estiver perto da morte ali, eu me arrependo. Irmão, cuidado, viu? Você está flertando com a eternidade. Isso é muito sério. Isso é doutrina de nicolaíta, irmão. Essas pessoas que convivem com aquele pecado costumeiro. Sabe qual é o pecado costumeiro? É aquele que você peca todo dia. Pede perdão hoje, sabendo que vai pecar amanhã. O mesmo pecado. Não é? Senhor, me perdoe, Pai, pelo pecado de hoje, me perdoe de amanhã também, que amanhã eu vou pecar de novo. Deus não ouve oração assim, querido. A oração que Deus ouve é uma oração com um coração contrito e arrependido. E Deus sonda o coração do homem, sabe quando a oração é sincera. Então nós devemos se arrepender de fato e abrir mão do erro. Não cometer o mesmo pecado. Não, Deus tem que perdoar mesmo. Aí vai lá, toma a Santa Ceia em pecado. Toma, não morri. Ó, comi o pão, bebi o cálice e estou vivo. Aí continua pecando. Chega na outra Santa Ceia, de igual forma. Não morri, ó, estou vivo. Não fiquei doente, não me caiu uma lepra, não é nada. E o céu só olhando. Vá plantando, vá. Vá plantando que uma hora vai chegar a colheita. É a oportunidade que Deus dá. Por quê? Vou dar um conselho para você. Cuidado com o que você planta, porque plantar é opção, colher é obrigação. E você vai colher exatamente o que você plantou. Quem planta vento, não sabe. Sabe. Cuidado, irmão. E tem tanta gente aí colhendo a hortinha. Vamos orar para Deus abençoar o irmão. Vamos orar para Deus curar o irmão. Vamos orar para Deus livrar o irmão. E a gente olha assim e fala assim: eita lá, está colhendo, está cegando, ó, a hortinha, está colhendo a hortinha. E não tem quem livre daquele que vai colher a sua horta. Não tem quem livre, irmão. Não
Não tem palavra do céu que livre essa pessoa. Por quê? A misericórdia de Deus sempre existe. Só que a obrigação da colheita vai existir. Sabia que pecado tem boleto? Você não sabia? Você não sabia que pecado tem boleto? Existe perdão para todo tipo de pecado. Existe perdão, só que tem um preço a ser pago. E paga aqui. Ou seja, todo pecado você pega, Deus perdoa, você vai para o céu. Você vai para o céu, só que a continha chega debaixo da porta para você pagar do pecado cometido. O preço do pecado cometido você vai pagar. O perdão você vai receber, salvação você vai receber. Só que a culpa do pecado, o preço a ser pago, a consequência, a palavra correta, consequência, uma consequência vai existir. Cuidado, evite pecado. Evite pecado. Aleluia. Verso 16 para ele terminar. Portanto, verso 16, capítulo número 2 do Apocalipse. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha. Ó, a espada de novo. No início a espada, verso número 16 a espada. Verso número 12 a espada, verso número 16 a espada. Espada é a palavra de Deus. Olha para mim. A maior arma na mão do cristão não é uma 380 pente alongado. Não. A maior arma na mão do cristão não é um rifle, não é uma metralhadora, um canhão, um poder bélico tremendo. Não. A maior arma na mão do cristão é a palavra de Deus. Aleluia! Olha o que diz a Bíblia, João 6, 60. João 6,60. Abre aí para tu acompanhar comigo. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 60. Olha que tipo de mensagem está faltando nos nossos púlpitos. Veja bem, isso aqui é palavra, isso aqui é espada. Isso aqui é espada. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, o quarto evangelho. De João, discípulo amado, o caçula. Aquele que escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Glória a Deus. Olha o que ele diz no capítulo número 6, no verso número 60. Diz assim, ó. Muitos dos seus discípulos. Você está acompanhando comigo, amém? Amém. Muito, de quem que era mesmo? Quem que era? Os discípulos, irmão. Fica com medo não. Muitos dos seus discípulos. Então não era povo. Não era quem não era conhecedor. Não é quem não era discípulo. Não era gentil. Não, era muito dos discípulos. E o que eles falaram? Tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Os irmãos da igreja falando. Os membros da igreja falando. Nossa, que palavra dura. Quem pode ouvir uma palavra dessa? Tem gente que está olhando para o céu falando assim, que vergonha dos visitantes de Jesus. Que palavra dura é essa? No verso número 61 ele diz assim, ó: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Jesus disse. Está escandalizado, né? Verso número 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. No verso 64. Contudo, há descrente entre vós, há uns incrédulos aí entre vós, uns murmurador entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia, porque, irmão, se tem uma coisa que Deus conhece na igreja, quem é e quem não é. Aleluia. Deus sabe, irmão. Deus sabe, irmão. Ele sabe. Ele sabe quem verdadeiramente vem para adorar, quem verdadeiramente é crente, quem vive vida de santidade. Ele sabe. Pastor não sabe. Liderança não sabe, obreiro não sabe, membresia não sabe, mas Jesus sabe. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou repetir o 64. Contudo,
há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem os havia de trair. 65. E prosseguiu. Jesus fez o quê? Continuou pregando. Eu já sei que tem uns incrédulos aí mesmo, eu já sei. Aí Jesus pega e fala, vou continuar pregando. E depois que ele continuou, olha o que aconteceu. Por causa disso, eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, verso 66, à vista disso, por causa da palavra, por causa disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Abandonaram e já não andavam com ele. Por causa do quê? Da palavra. Porque queriam ouvir outra coisa, queria viver de outra forma. Aí diz assim, ó, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens palavra de vida. Aleluia! Eita, que a palavra está doendo na quinta costela. Bate e deixa marca. Eita, Senhor, estou fazendo careta. Mas para onde eu vou? Se só aqui eu recebo palavra que talvez não venha como eu queria que viesse, mas muda a minha vida, transforma a minha vida, me constrange a melhorar. Aleluia! Fala, Deus, tu és fiel. Apocalipse capítulo número 19, verso 15 diz assim, ó: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. A palavra de Deus vem para ferir, para depois curar. A palavra de Deus não mata, a palavra de Deus faz ferir, para depois curar. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. Aleluia! Terminei agora. 17. Vamos ler? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Que maná é esse? Aí eu lembro, do maná escondido, maná escondido. Que maná é esse? Porque caiu maná no deserto para o povo que saiu do Egito, da escravidão, e todo mundo participou. Agora esse maná era o maná escondido. Que maná é esse? Esse aqui são as bodas do Cordeiro. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 2, versículo número 9 diz assim, ó: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Aleluia! E ele continua dizendo, bem como, verso número 17, Apocalipse 2, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que pedrinha é essa? Fique de pé que eu quero orar. Glória a Deus! Fique de pé que eu quero terminar. Que pedrinha é essa? Naquele tempo tinha um costume de um servo ou escravo, quando ele ganhava liberdade. No nosso tempo, foi conhecido no tempo da escravatura aqui no Brasil como carta de alforria. Sim ou não? Sim. Carta de alforria, um documento assinado. Naquele tempo não tinha carta de alforria. A carta de alforria, todo libertador, o dono do escravo, quando ele libertava o escravo, ele pegava uma pedra branca e escrevia um nome, porque todo escravo não tem nome. Escravo não tem nome. Então quando o escravo recebia a liberdade, o seu senhor, ou aquele que o libertou, ele pegava uma pedra branca e escrevia o nome do escravo e dava para ele. E quando o escravo ia embora, que alguém o reconhecia e falava assim, eita, ali está o escravo, ali vai o escravo. Eu assim, não sou mais escravo. Claro que é, eu te vi como escravo. Aí ele pegava no bolso a pedrinha branca e arrancava do bolso e falava, agora eu tenho nome, e mostrava a pedrinha branca, que simbolizava a sua liberdade. Glória a Deus. Glória a Deus! Por essa razão que o texto fala que, e sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus! Aleluia! Sim. Talvez ninguém entenda nada ao seu respeito. Você continua sendo escravo à luz do mundo. As pessoas olham para você e te veem como o mesmo escravo. Só que eles não sabem essa pedrinha branca que Deus cravou no teu coração, e nas tábuas do teu coração ele escreveu um novo nome, uma nova história, um novo começo. Glória a Deus!
Talvez nós estamos aqui nessa noite com aquele pensamento depois de uma palavra dessa, a gente fica mais baixo que o chão, falando, não, preciso melhorar, sabe, esse sentido. Só que, além disso, fique sabendo que Deus gravou no seu coração um novo nome. E talvez ninguém entenda você, talvez ninguém compreenda o que está acontecendo, talvez ninguém valorize você como se deva. Por quê? Porque ninguém conhece o que Deus escreveu no seu coração. Glória a Deus. Só eu sei o que Deus ministrou na minha alma. Só eu sei o que Deus falou comigo. Só eu sei o que arde aqui dentro. Ninguém mais sabe. Então eu vivo com intensidade, independente da acusação, independente do que falam, independente do que digam, independente dos olhares, independente do que aconteceu. Eu sei o que Deus gravou aqui dentro. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar nesse momento. Se alguém necessita dessa oração, tem necessidade de alguma coisa, seja de cura, seja do que você precisa, talvez venha buscar uma resposta da parte de Deus para a sua vida. Deus tem algo especial para você. Tem resposta de Deus para a tua vida, tem saída de Deus para você. A palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos constrange, a palavra de Deus nos endireita, a palavra de Deus nos melhora, a palavra de Deus é luz, é lâmpada, é caminho, é ribeiro, é ermo no deserto. A palavra de Deus é viva, é pão que alimenta, é a água que nos mata a sede, é a fonte que jorra. A palavra de Deus é a bússola do crente. A palavra de Deus é que nos melhora, nos esclarece, nos perdoa. A palavra de Deus nos mantém, a palavra de Deus nos leva, nos carrega, nos garante. A palavra de Deus nos direciona, nos aponta ao céu. A palavra de Deus nos faz nos conhecer a nós mesmos. A palavra de Deus faz nos conhecer a Cristo. A palavra de Deus é pão para quem tem fome. A palavra de Deus é despertador para quem hoje dorme. A palavra de Deus hoje está aqui para trazer solução para a tua vida, para teu problema. Curve a sua cabeça aí onde você está. Curve a sua cabeça, curve a sua cabeça. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Comece a dizer para Deus: eu quero, estou sentindo de, sabe? Diga para Deus, diga: Senhor, eu sei que a única coisa que mereço é a morte. Pode dizer para Ele, pode dizer, fala aí. Senhor, eu mereço a morte. Pode falar para Deus, fala assim: se o Senhor me matasse agora, o Senhor estaria certo. Pode ser para Ele. Fala: Senhor, se o Senhor tirasse a minha vida aqui agora, o Senhor estaria correto, porque é isso que eu mereço a morte. Pode falar para Ele. Aleluia. Mas Ele ministra no teu coração dizendo assim: mesmo diante das suas fraquezas, mesmo diante dos seus erros, eu te dei vida. Aleluia. E essa vida gerou uma oportunidade. Oh, aleluia. A minha misericórdia, diz o Senhor, se derrama sobre sua vida mais uma vez, te dando a oportunidade de você recomeçar. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sabendo que a única